tem pra vender na feira de Caruaru. Caruaru completa 155 anos. É evidente que a sua origem, a sua força, a força da sua economia é notadamente destacada pela feira. A feira e Caruaru se confundem. E foi dessa forma que Caruaru se transformou num grande empório comercial. Ao longo do tempo, a gente pode destacar algumas administrações que estabeleceram nortes diferentes para o seu desenvolvimento. Lá, antes da década de 50, o prefeito Pedro de Souza foi um desses visionários, estabelecendo novas perspectivas para o desenvolvimento de Caruaru. Depois disso, a gente teve, em 1959, a eleição do João Lira Filho, que foi autor do primeiro plano diretor da cidade. E, como vocês sabem, era uma peça básica para se pensar o futuro de uma cidade. Depois de João Lira, a gente teve um hiato, veio Anastácio Rodrigues, que deu sequência a esse projeto de desenvolvimento de Caruaru. Em 1983, eu tive a sorte de ser prefeito pela primeira vez, seguindo naturalmente essa ideia de fazer uma cidade planejada e preparando Caruaru para o futuro. Curiosamente, eu e João Lira Neto nos alternamos durante 18 anos, ou seja, de 82 a 2000. E criamos, na verdade, uma infraestrutura capaz de projetar Caruaru para o século XXI e a gente ter a ideia de uma cidade realmente líder de uma região. Só em 2008 a gente teve a sorte, e Deus nos permitiu, administrar Caruaru pela terceira vez. Ciente das demandas reprimidas, das grandes responsabilidades, do momento especial que o Brasil está ou estava vivendo e, naturalmente, também da oportunidade ímpar de ter um governador com uma visão extraordinária de conjunto territorial no seu estado, valorizando o desenvolvimento no interior. A nossa preocupação foi modernizar Caruaru, foi criar as linhas que lhe indicassem um futuro seguro. E a nossa administração, mesmo conhecendo as limitações que são impostas hoje aos prefeitos, contou decididamente com o apoio do governador Eduardo Campos e com o apoio do presidente Lula. Por aí começamos a criar linhas que estabelecem um norte, um diferencial. Por exemplo, somos um grande núcleo universitário, mas foi preciso trazer a Universidade Federal com o seu campus e fortalecer o campus da estadual, porque todos sabemos, a partir daí, a oportunidade de chegar ao terceiro grau é de todos, e não apenas aqueles que podem pagar com sacrifício uma escola privada. Na área educacional, a gente tinha consciência que era preciso compor este quadro novo para Caruaru. No setor de desenvolvimento, passamos a estimular a vinda de grandes empresas, porque a gente sabia que o governador Eduardo Campos indicaria para Caruaru. E hoje nós experimentamos um processo de desenvolvimento, somos a cidade que mais cresce em Pernambuco. E isso acontece por vários fatores. Pela vinda de grandes empresas, indicadas pelo governador, uma cidade capacitada a receber, e também pela iniciativa privada, que é uma coisa a destacar no nosso desenvolvimento. Por isso as pessoas hoje chegam em Caruaru e se espantam com tantos edifícios, se espantam com a nova imagem da cidade. Paralelamente a isso, com essas grandes indústrias, inclusive montadoras de ônibus e caminhões já anunciadas para Caruaru, nós passamos a cuidar da infraestrutura urbana da cidade. Começando com o aspecto de asfalto, o piso absolutamente superado, recebeu melhorias e hoje nós já contabilizamos 60 quilômetros de asfalto novo, com uma concepção nova, partindo da periferia para o centro. E aí nós chamamos a atenção de vocês para um detalhe. Na medida em que a gente faz um projeto dessa natureza, a gente começa a valorizar as pessoas. Quem transita nessas
avenidas e ruas. São ônibus, evidentemente o automóvel particular. E o ônibus que transita em vias asfaltadas do subúrbio para o centro tem a valorização humana, porque o trabalhador sabe que diminui o tempo gasto na viagem e o bem-estar também. Cuidando disso também, começamos a fazer a modernização das nossas praças, a exemplo da Praça do Rosário, que sofreu uma intervenção de inovação. Desapropriamos um posto de combustível, incorporamos a praça, acabamos com uma área que passava em frente da igreja, fizemos uma desapropriação de outra área para que nós pudéssemos ter um retorno de quadra que vocês devem conhecer. Enfim, a nossa Praça do Rosário se transformou num cartão postal. Mas era preciso também pensar na mobilidade, integrando a cidade e evitando velhos transtornos. E a Ponte Irmã Jerônima foi um exemplo de uma nova intervenção urbana em Caruaru. Fomos mais longe e levamos a Academia das Cidades lá para o distante bairro do Salgado, o extremo do bairro do Salgado. E enquanto isso, íamos cuidando de uma nova concepção de vida. Por exemplo, a preservação total da área de Serra dos Cavalos, do Parque Vasconcelos Sobrinho, para tanto acrescentando a Caruaru um novo parque de 56 hectares para um projeto de desenvolvimento sustentável, recebendo os poceiros do Vasconcelos Sobrinho e estabelecendo um novo momento na vida dessas pessoas. Enquanto isso, pela primeira vez, foi pensado para Caruaru um conjunto de parques, a começar pelo Parque Severino Montenegro, que integra a cidade ao meio ambiente e faz com que as pessoas desfrutem desta movimentação excepcional, deste recreio, deste bem-estar. A seguir, construímos o Parque das Baraúnas e agora estamos em fase de conclusão do terceiro parque, que é o Parque das Centelhas. É bom destacar que uma cidade precisa ser pensada não apenas com obras de pedra, cal e cimento, mas que essas obras de pedra, cal e cimento assegurem o bem-estar à coletividade. Pensar na qualidade de vida das pessoas é fazer com que o projeto seja exatamente isso que nós estamos descrevendo para vocês. Mas ainda muito mais. Por exemplo, a gente, quando iniciou a administração, era dito que o Monte Bom Jesus, chamado de morro, era um lugar inacessível, território proibido. Ora, algo extraordinário na vida de Caruaru passava a não ser desfrutado pela comunidade nem pelos visitantes. Num trabalho de cooperação, de ações sociais, como a implantação da primeira orquestra de violino numa escola, feito por iniciativa da nossa esposa Carminha Queiroz, iniciou a ação social no Monte. E foi concluída com outras ações, com o trabalho do governo presente do governador Eduardo Campos. E hoje, o Monte Bom Jesus é um pedaço importante do nosso desenvolvimento. A gente contempla o monte de baixo para cima e agora contempla a cidade de cima do monte, olhando o nosso desenvolvimento. A gente pode dizer que a cidade de Caruaru começa a viver esse novo tempo de desenvolvimento, assinalando que os indicadores econômicos chegam a apontar como a cidade que mais cresce em Pernambuco. Nós criamos 9.000 empregos em 3 anos. Nunca na história de Caruaru aconteceu isso. Continuamos com esta parceria extraordinária do governador, que nos presenteou a duplicação da BR-104, ordenando agora o trânsito para um polo de confecções importante. E mais que isso, dando bem-estar e fazendo com que haja também a organização de Caruaru Leste para o Oeste. Pensando no futuro e analisando o impacto do desenvolvimento atualmente, a gente tinha que criar uma nova ferramenta. E nós lançamos no dia 28 de dezembro de 2011 o programa Caruaru, um novo modelo de desenvolvimento, Caruaru 2030. Fizemos 5 plenárias de janeiro a maio, com a sociedade, com mais de 2.200 participantes, com os vários segmentos da sociedade, para analisar o impacto do desenvolvimento e criar esse planejamento que assegure a quem aqui habita a certeza de que, à medida em que o impacto do desenvolvimento acontece, a gente tem
novos métodos de trabalho, a gente tem novas ações a desenvolver e que possibilite o bem-estar coletivo. Acredito que esta peça vai nos servir, mas vai servir também aos futuros administradores. E aí sim, a gente pode pensar na Caruaru do futuro, que se completa com as ações da zona rural, que recebem uma atenção especial do governo, porque hoje a zona rural se integra à cidade e começa a compor um novo projeto de desenvolvimento. Mas ainda, a gente tem que pensar também na nossa Feira da Sulanca. A feira foi implantada por nós em 1983, passou a ser o grande pulmão da economia, mas hoje conta com um entrave, que é a complexidade do local. Estamos discutindo, planejando, escutando uma consultoria, buscando caminhos novos, a exemplo do que fez Santa Cruz, para depois democraticamente submetermos aos feirantes da Sulanca e termos a ideia de, se na verdade eles desejam, a gente oferecer a Caruaru um novo local compatível com o projeto de desenvolvimento que estamos vivendo. Mas há outro aspecto a ressaltar no desenvolvimento de Caruaru, a história do artesanato, que tem como ápice, como símbolo maior, Mestre Vitalino. Estamos com um grande projeto para ser implantado no Alto do Moura. Um projeto que transforma o Alto do Moura em sítio cultural, respeitando aquilo que deu tanta projeção a Caruaru e criando, evidente, condições de nos transformarmos num polo de turismo internacional. Vocês poderiam perguntar, mas por que não foi feito? Porque nem sempre é possível fazer tudo enquanto a gente planeja, pela falta de recursos, pela falta de projeto e, evidentemente, pela limitação do tempo. Vamos agora, uma vez apresentado ao Prodetur e ao nosso governo do Estado, vamos imaginar a execução desse projeto em um tempo recorde. É preciso que o Alto do Moura receba este presente da administração. Mas eu poderia dizer a vocês que uma cidade não se faz somente dessas ações, ela se faz da sua história, se faz dos seus eventos, ela se faz dos acontecimentos que integram e fazem parte da vida da gente. O nosso São João passou a ser qualificado, requalificado, redimensionado, repaginado e hoje se constitui numa peça importantíssima do nosso turismo. E assim a gente faz esse desenho, que não está completo, evidentemente, mas é um desenho do que Caruaru é hoje como cidade importante de Pernambuco, preparada para o futuro. E eu tenho certeza, novas conquistas virão com essa parceria com o governador Eduardo Campos e com a presidente Dilma, a exemplo do que aconteceu com o presidente Lula. E o caruaruense vai continuar se orgulhando, como revelou numa pesquisa, que tem o prazer de morar aqui, atingindo a marca de 92%. Quem tem o prazer de morar é porque está bem na cidade. E é assim que a gente quer construir esta cidade para o futuro.